Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irá lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado. Oh, aleluia. Xandalamandi, andalamas. A presença do nosso Deus é tão real. Eu tenho uma coisa, parece que com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, mas o profeta Jeremias, ele é chamado profeta das lágrimas, ou seja, o profeta chorão. E eu, quando sinto a presença de Deus tão profunda, diante da igreja tão abençoada, de um povo adquirido, do povo santo, comprado, lavado, remido, adquirido com bom preço, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada deste mundo, mas foi com sangue derramado naquela cruz, pela minha vida, pelas nossas vidas. Eu não consigo conter. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, aproveitando que estão em pé, vamos fazer a leitura que está no livro de Jeremias, capítulo 9, do versículo 23 ao 29, ao 24, 23 e 24. Na apostila também tem a leitura. Ainda ouço algum folhear da Bíblia. Eu gostaria que todos lessem, mas meditasse bastante enquanto estamos lendo essa palavra do Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos, por favor, tomem assento. E nessa oportunidade eu gostaria de agradecer ao nosso Deus, ao nosso querido Deus, ao nosso amado Deus, por essa grande oportunidade. Agradecer também ao nosso pastor Joel por essa rica oportunidade que ele nos concede. E a cada companheiro de ministério que eu tenho certeza que tem intercedido e orado por cada um de nós, que temos tido essa oportunidade de estar falando a palavra do Senhor. Glória a Deus. E nessa oportunidade deste mês, chegamos, enfim, ao mês de julho, né? Passamos da metade do ano. Glória a Deus. Estamos aqui para glorificar a Deus no mês de julho. E tudo que você receber nessa noite, receba como se estivesse recebendo no mês de julho. Como diz o nosso pastor, no mês de julho, você, disse ontem, no mês de junho você receberá todas essas bênçãos. E eu creio que no mês de julho nós vamos receber todas as bênçãos que o Senhor nos proporcionar nesta noite. E eu tive pesquisando sobre o mês de julho, algumas datas dos meses de julho, pastor Joel. E algumas datas no nosso Brasil não são assim tão muito importantes.
Aqui o pastor já disse que no mês de julho é o 4 de July, né, a independência do Brasil, dos Estados Unidos, a qual nós estamos. Mas no mês de julho, eu comecei a ler o mês de julho e, por incrível que pareça, o calendário brasileiro, ele, para cada dia do ano, ele tem uma comemoração. Eu não sabia disso. Para cada dia do ano, ele tem uma comemoração. E eu achei, tem até, irmãos, o dia do biscoito. Impressionante, sério. E a hora que eu li aqui, eu falei, não, chega. Aí eu fui olhar, dia do biscoito. Mas tem algumas coisas também que nos levam. Tem o dia do quilo. Olha como isso é importante. É importante. O dia do quilo, é aquele dia que a gente separa para trazer 1 quilo de alimento para a casa do Senhor, para dar àqueles que necessitam. Dia muito importante. E eu vi outro dia também, que um dia muito importante, que eu creio que é o dia da maioria, de muitos de nós que estamos aqui, que é o dia dos avós. Oh, glória! Aí eu gostei, né? Mês de julho, dia dos avós. A hora que chegar o mês de julho, fala assim, hoje eu já estou recebendo, hoje é dia dos avós. Glória a Deus. E o dia também do amigo. Olha aqui, nós estamos reunidos, uma família em amigo, então é o nosso dia, o mês de julho, né? E é o dia do amigo no Brasil e é o Dia Internacional do Amigo também, né? Então, esses foram alguns principais que eu achei, o resto não fazia muita questão. Mas essa palavra que nos trouxe aqui de Jeremias, irmãos, eu gostaria de agradecer também pela vida do pastor Alexandre Oliveira, e ele manda de Panamá City, né? Panamá City, até a gente muitas vezes pensa que é lá de Panamá, né? Não é, é a cidade da Flórida, Panamá City. Mas na introdução aqui, eu vou ler a introdução que ele colocou aqui, ele fala assim, primeiramente, meu desejo é que todos nossos irmãos em Cristo, a partir do nosso ministério, estejam desenvolvendo o fruto do Espírito através das suas vidas e que os dons espirituais sejam notórios na vida de cada irmão, de cada irmã da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através de uma intimidade mais profunda, de um relacionamento verdadeiro e uma vida de adoração sincera e comprometida, que a união, a fé, o amor nos aproxime cada vez mais da verdadeira comunhão com Deus e com nossos irmãos. Deus abençoe a todos. São palavras do pastor Alexandre Oliveira. Mas quando a gente lê esse livro de Jeremias, quando a gente vê o capítulo 1 de Jeremias, a gente vê logo no início que Jeremias tem aquele chamado, e Jeremias, ele quer se dar desculpa, fala que é um menino, que realmente ele parece que no decorrer da vida dele, ele estava como um menino, como eu estou hoje, chorando, né? E assim Jeremias, ele quer recusar, mas Deus fala para ele, assim, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre, antes, eu te santifiquei, te dei para as nações por herança. Então, ele vem falando isso, mas Jeremias, mesmo assim, ele ainda quer se dar desculpas, né? Ele vem dando desculpas e desculpas, mas Deus não aceitou as desculpas de Jeremias, e depois ele falou assim, eu quero ver se Jeremias está mesmo aceitando esse propósito. Não é lógico que Deus fala assim, mas é lógico que Deus sabe de tudo, né? Aí ele fala, mas para o próprio Jeremias, ele diz assim, Jeremias, o que vês? Jeremias, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Jeremias, tudo bem, é isso mesmo, eu velo pela minha palavra. Eu velo pela minha palavra. E o que você está vendo de novo? Eu vejo uma panela que está virada para o norte e tal. E Jeremias foi dando uma dica e falou assim, não, Jeremias, eu quero você falando a minha palavra. Aconteça o que acontecer, Deus quer nos ver falando a palavra dele. Glória a Jesus. E aí vamos para o capítulo 2, aí vem a repreensão no capítulo 2, Deus repreendendo por intermédio de Jeremias a rebelião do povo de Deus. O povo rebelava demais, né? No capítulo 3 ao 6, uma exortação de arrependimento com promessa de redenção.
No capítulo 8 vem aquela apostasia do povo, aquele desleixo total do povo, aquela terrível, né, inevitável ali, aquelas coisas que o povo havia fazendo, e era inevitável o castigo de Deus para aquele povo. E no capítulo 9, quando nós entramos aqui, aí esse capítulo 9 ele é tremendo, e ele começa quando Deus se revelando e falando assim com ele, e quando nós lemos aqui, meu irmão, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, faço juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. E quando a gente lê isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, a gente vai impregnando isso no nosso coração, na nossa mente, e vai nos fazendo cada vez mais sermos moldados. A cada vez que nós lemos, nós somos moldados. A cada vez que nós lemos, nós somos mais aperfeiçoados. A cada vez que nós lemos, o caráter nosso vai sendo transformado. Aquele que é bom melhora, aquele que é ruim é transformado, aquele que não tem nenhum, ele adquire algum, e é assim que Deus faz com as nossas vidas, né? Os irmãos lembram do C3, que o pastor falou aqui? C3, né? Olha que maravilha essa, né? Que é o quê? Comunhão, conhecimento e conduta. Está relacionado com este capítulo 9, versículo 23 e 24. Tem tudo a ver com esse capítulo. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Jeremias apregou que este castigo seria decorrente da ruptura da aliança. Em Judá, Jeremias só via rebeldia contra Jeová, levando o povo à maldade e crimes sem conta. Não havia o mínimo de conhecimento de Deus. O povo, quando não tem conhecimento de Deus, ele erra. O povo, quando não tem conhecimento da verdadeira conhecimento de Deus, ele vive como as ondas do mar. Ele vai para um lado, vai para o outro, sem adquirir força para nada. E eu me lembro que lá, quando Deus chama o povo, e o povo estava lá fazendo sacrifício, apresentando a Deus várias formas, e dizendo que conhecendo a Deus, e falando que estava servindo a Deus, ele chama e fala assim no capítulo 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele vira e fala assim, esse povo que me chama pelo meu nome, esse povo que faz tanto sacrifício, mas se esse povo não se arrepender, se esse povo não buscar a minha face, se esse povo não se desviar dos seus maus caminhos, como que eu vou fazer para curar esse povo? Se o povo não andar aqui na beneficência, no juízo e na justiça, como que nós vamos adquirir algum conhecimento de Deus para nossas vidas? O conhecimento de Deus nos traz aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento nos traz bênção, nos traz vitória, nos traz suporte nas horas difíceis. Não vamos falar que nós não vamos ter alguma dificuldade, mas nós vamos ter suporte por causa do conhecimento. Glória ao nosso Deus. E nós vamos falar agora já no relacionamento com Deus. Está aí na apostila dos irmãos, com licença. O relacionamento com Deus. Estou tremendo não, viu, irmãos? É porque está frio.
Glória ao nosso Deus. Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, disse, Oséias 6:3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que regra a terra. Quando Isaías escreve inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, para escrever Oséias 6:3, lá no capítulo 4, no verso 6, ele diz assim, o meu povo perece por não me conhecer. O meu povo pereceu, não é perece, lembrei. O meu povo pereceu por não me conhecer. Nós só perecemos se não conhecermos ao Senhor. Nós estamos falando de conhecimento. Nós vamos sair, eu quando estava fazendo essa leitura, esse estudo para trazer, eu fiquei tão extasiado com isso, que eu fiquei, essa palavra ficou impregnada tanto em mim assim, que eu falei assim, não, conhecer a Deus não é só isso muitas vezes que nós fazemos. Conhecer a Deus vai muito além daquilo que nós pensamos ou conhecemos. Por exemplo, veio à mente agora, conhecer a Deus é como Enoque. Porque quando você conhece a Deus, você anda com Deus. E quando você anda tanto com Deus, conhecendo a Deus, quando Deus te chama para ir para a casa dele, você vai, porque você conhece Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque, vem para cá. Se uma pessoa chega perto de você e fala assim, que você não conhece, não tem conhecimento com ele, assim, vem para minha casa, a gente vai? Não, provavelmente não, que a gente não conhece, não tem conhecimento. Mas quando nós conhecemos a pessoa, ele fala assim, vem para minha casa, é um prazer, vamos sim. Mas quando nós não conhecemos, a gente não vai. Enoque andou com Deus e conhecia tanto a Deus que Deus tomou para ele. Esse é um dos exemplos da palavra de Deus. Conhecer a Deus vai além de simplesmente conhecer o seu nome. Muitas pessoas conhecem a Deus porque foram criadas em um lar evangélico e outros por tradicionalismo religiosos, outros porque vieram de um país de origem cristã, enfim. Há muitas formas que podemos conhecer a Deus, porém o chamado de Deus para nós e a conhecê-lo mais profundamente só é possível através de um relacionamento sincero, profundo e verdadeiro com Deus. O conhecer a Deus, por isso que eu disse, um simples conhecer a Deus, muitas vezes nós pensamos que conhecemos a Deus, mas nós não temos um relacionamento com Deus. E nós precisamos ter um relacionamento com Deus para que nós possamos conhecer mais a Deus. E nós só vamos conhecer a Deus através de quê? Da sua própria palavra. É a palavra dele que nos molda, que nos livra de tanta coisa ruim, que nos direciona, que nos faz melhorar. É a palavra dele. Sem a palavra dele é impossível nós conhecermos a Deus. Eu falava, irmãos, que conhecia a Deus. Chegou um pastor, era cristão, como estou falando aqui, que falava que conhecia a Deus, que muitos falam que conhecem a Deus, mas não conhecem a Deus. Então eu achava que conhecia a Deus também, porque meus pais, eles iam católicos, mas não iam à igreja. Mas quando dava a época do mês de junho, se não me falha a memória, que eles formavam aquelas barracas lá, que as crianças ficavam brincando lá em volta, correndo em volta, para ganhar algum presente, comer alguma coisa, que eles faziam aquele leilão, coisa assim. Eu gostava de ir.
Quando eles montavam aquelas barracas, eu já cutucava minha mãe, vamos para a igreja. Mas é porque eu queria ficar rodando, brincando lá, e eu cresci assim. Via aqueles presépios em tudo, e eu fiquei mais ou menos como pai de Abraão, porque eu passei a ser fazedor de santo. Quando tinha aqueles presépios, eu ficava encantado com aquelas coisas. De criança, 6, 5 anos, 5, 6 anos, 7 anos de idade, eu ficava olhando aquilo e ficava pensando naquilo. Eu tinha vontade de ter na minha casa. Compra, mãe, para mim. Eu falava assim, minha filha, a situação não dá para comprar. Faz. Eu vou fazer. E fui fazer, irmãos. Eu fazia Jesus, fazia tudo perfeito, e perguntava onde minha mãe tinha comprado, que queria comprar. Eu fazia aqueles anjos pendurados, fazia as pedras lá assim de papel, de jornal, pintava aquela coisa toda, fazia aquilo tudo, montava no canto da casa, e eu ficava satisfeito e ficava olhando ali assim, que coisa bela, não precisava ficar de olhando o vizinho mais. Eu olhava o meu, olhava o nosso. Eu cresci assim, mas não conhecia Deus. Eu não conhecia Jesus. Eu não tinha um relacionamento com Deus, não tinha um relacionamento com Jesus. É o que o pastor fala aqui. Muitos conhecem de tradicionalismo, mas não tem um verdadeiro encontro com Jesus. Mas eu tive esse encontro com Jesus e minha vida foi transformada. A nossa vida é transformada pelo encontro com Jesus. E depois que nós temos um encontro com Jesus, o que nós fazemos? Nós precisamos conhecer o nosso amigo direito. Ele já nos conhece, mas é nós que precisamos conhecê-lo, para que nós possamos tomar posse daquilo que ele tem para nós, para mim, para você. Nós precisamos ter um conhecimento melhor com ele, para a glória de Deus Pai. Então, eu vivia desse jeito, fazia isso tudo. E minha mãe deixava eu fazer, pastor. Não agradava para ela, tanto era bom para ela. Por quê? Tinha que buscar barro. E quando buscava barro, irmãos, ela falava assim, Roberto, vai com o fulano de tal buscar barro, você traz um barro branco para mim passar no forno. Tinha uns fornos que faziam biscoito, aquela coisa, tinha no quintal lá em casa, tinha forno. Passava aquilo tudo e ela gostava, e eu gostava de buscar também. Olha como que a vida, ela muda. Deus tem um projeto na vida, Deus tem uma palavra para nos transformar e nos mudar. Mas eu falava que era, mas não era. E cresci assim. Até um dia Deus mudar minha trajetória completamente. Eu vim para esse país e aceitar Jesus. Em 93 para 94. E mudou minha trajetória. E eu passei a andar com esse Jesus. Eu passei a ter experiência com esse Jesus. E não só nas horas boas, não, nas horas difíceis. Nas horas difíceis. Vivenciar uma experiência real, vivenciar experiências reais e transformadoras através de um relacionamento íntimo e verdadeiro e único com o nosso Deus. Contudo, a Bíblia nos convida para um relacionamento com um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus que ouve as nossas orações, dos que buscam a sua presença, seu auxílio, seu socorro, seu favor, o seu perdão. O Senhor ouve as nossas orações. Em Provérbios 15, 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo, Ele escutará. Ele escutará. Ponto 2, ele fala através da sua palavra, nos orienta, dirigindo nossos passos, nos consolando, repreendendo, nos dando ânimo, corrigindo a nossa rota, corrigindo aquilo que precisamos ser corrigido. Nós não devemos andar com o nosso coração duro, endurecido, nós temos que andar com o nosso coração quebrantado. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado jamais Deus rejeitará. Glória ao nosso Deus, é isso que nós devemos ter. Uma vida de
um Deus que trabalha por nós, para que os que confiam nele, fortalece o que está cansado, dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Isaías 64, verso 4, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, ou para aqueles que confiam em Deus. Deus é um Deus que trabalha por mim, trabalha por cada um de nós aqui nessa noite, e está trabalhando por aqueles que nós temos clamado. Deus, o Senhor vê, os olhos do Senhor estão sobre o justo da terra, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor sabe o que nós precisamos. Nós vamos entrar no mês de julho, estamos no mês de julho, mas o Senhor, no primeiro dia do mês de julho, o Senhor já conhece a nossa necessidade e já sabe aquilo que nós vamos alcançar através da sua misericórdia, porque nós não somos merecedores de nada, nós já temos muito, mas nós queremos cada vez mais. E muitas vezes essa palavra nos repreende lá, quando Jeremias, não confie o rico na sua riqueza, o forte na sua força. E muitas vezes nós já temos força, nós já temos riqueza, e nós já temos isso e aquilo, mas nós esquecemos da misericórdia, da bondade, do amor, da fidelidade. A fidelidade é uma coisa que Deus mais ama, a justiça é a coisa que Deus mais ama. Glória ao nosso Deus. Relacionar-se com Ele. O relacionamento com Deus tem a ver com uma ligação extrema, de que quando eu falo, o Senhor me responde. Isso é tremendo. Quando nós temos um relacionamento com Deus, a gente fala com Deus. Mas a gente fala com Deus e muitas vezes nós levantamos e não esperamos a resposta de Deus. Mas quando a gente sente aquela opressão, que não tem nem muitas chances da gente se levantar ou se mover do lugar, quando a gente para de falar, Deus fala com a gente. Por que muitas vezes Deus nos responde no meio de uma tribulação, no meio de uma luta? Porque nesse momento da luta, daquele aperto que a gente está passando, a gente não consegue mover e fica sem saída. Aonde Deus vem e fala, a sua saída é essa, a sua saída é aquela. Você para, você continua, você volta. É nessas horas. Eu sempre gostei de chegar no meu trabalho, e eu trabalhando numa banca grande, larga, e cantando uns hinos e tal, aquela coisa toda alegre, satisfeito com o Senhor Jesus, uma coisa boa, né? Você está trabalhando, você está louvando a Deus, glorificando a Deus, numa plena segunda-feira, um culto abençoado do domingo, né? Você já sai cheio e já vai louvar logo a Deus no primeiro dia da semana e vai segundo dia da semana, que é a segunda, né? E você está lá naquele trabalho, aquela correria, e olha, e de repente vem aquela opressão. Aquela opressão maligna, e eu falei, e vem aquela tristeza no meu coração, de repente, entra, invade a minha alma, aquela tristeza que eu não sabia, eu falei assim, meu Deus, isso não pode acontecer, e eu falando assim, meu Deus, isso não pode acontecer, meu Deus, e fiquei parado, e Deus abriu na mesma hora um teto assim, uma marquise, um teto que estava assim, Deus abriu aquela marquise, quando eu fiz assim, aquela marquise já não existia mais, aquele piso já não existia mais, com 3 andares para cima, já não existia mais aquilo, eu vi uma nuvem bem clara, bem branca de um lado, e uma nuvem bem escura de um outro lado. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Ele virou e falou no meu ouvido. Eu falei com ele em espírito, falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou assim, isso são as
potestades infernais da maldade que luta contra a sua vida. Por isso, irmãos, que nós devemos conhecer a quem nós servimos. Nós devemos conhecer aquele que tem nos estendido a mão a todo momento. Ele ouve as nossas orações. Ele fala através da sua palavra. Ele é um Deus que trabalha para cada um de nós. E é um Deus que vê as nossas aflições. Glória a Jesus. Existe pelo menos 3 estágios como se relacionar com Deus. Devemos nos relacionar como servo. E relacionar como servo de Deus, muitas vezes você está num trabalho, vou tirar isso como exemplo, você está trabalhando e de repente o seu patrão pede para você fazer alguma determinada coisa, determinado trabalho, fora daquilo que você faz. E muitas vezes a pessoa questiona, e quando não questiona, sai murmurando. Deus não aceita esse tipo de coisa. Quando nós fazemos assim com o nosso próximo, seja ele o nosso patrão e a gente como empregado, Deus não agrada. Não sei por que Deus está me falando a fazer isso. Exemplo meu mesmo, porque muitas vezes eu estava no trabalho, fazendo determinada coisa, o patrão, Roberto, pode fazer isso assim, assim? Aí, vou fazer. Mas muitas vezes eu ainda questionava, falava com ele, falava assim, mas vai atrasar isso aqui? Não tem problema, não. Mas ia satisfeito, já que não vai atrasar, porque é sinal que ele falou, está vendo, vai vir cobrar depois, né? Então não vai me cobrar depois. Mas com Deus não é assim, irmãos. Um relacionamento com Deus de servo é diferente. Está na luta, é servo. Está na prova, é servo. Está ganhando, é servo. Está perdendo, é servo. Está na bonança, é servo. Está dependendo, é servo. Tem casa, é servo. Somos servos de uma forma ou de outra. De Deus nós temos que ter servo por completo. Vimos o exemplo de quem? De Jó. Viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Ele não está fazendo aquilo, é porque o Senhor não tirou isso dele, isso e aquilo dele. É isso que o inimigo faz. Senhor, eu estou te servindo e eu estou passando por essa necessidade. Eu estou te servindo e estou passando por aquilo. Eu estou te servindo e não estou tendo isto. Eu estou te servindo e não estou recebendo aquilo. Não. O relacionamento com Deus vai muito além dessas coisas, que nós passamos por todas as nossas dificuldades, louvando, exaltando, glorificando o nosso Redentor, porque Ele vive. Glória a Deus. João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Glória a Deus, glória a Deus. Devemos relacionar também como filhos. Primeira carta de João 3,10. Desta forma sabemos que somos os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica justiça,
não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Palavra de Deus. Relacionamento com Deus, conhecimento de Deus. Nós estamos alicerçado, fundamentado na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. Em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Friends forever, né? Friends forever. Como servos servimos, cumprimos e trabalhamos arduamente para cumprir o propósito e a missão que o próprio Senhor da obra nos determinou que fizéssemos. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Nós estamos fazendo isso? Nós trabalhamos muito? Nós temos muitos afazeres? Nós não temos oportunidade? Nós arrumamos desculpa para muita coisa. Nós não temos amigo? Nós não andamos pelas lojas, nós não andamos pelas praias, pelos lugares de passeio, de compras, nós não andamos. Não devemos perder a oportunidade. Romanos 8, 17 e 18. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Tudo é passageiro. O que importa, quando nós temos um relacionamento com Deus, é que nós façamos a vontade de Deus. E nesse relacionamento, Deus nos ensina a fazer a vontade dEle. João 15:15, eu já li, mas vou ler de novo, que está aqui. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai dei a conhecer. Relacionar-se com Deus não é simplesmente uma rotina de culto, matinais, em escolas bíblicas, ou até mesmo ir aos cultos de ensino para garantir a presença por causa da religiosidade, pois os que tais coisas pensam ou fazem correm grande risco de ainda nunca terem tido um relacionamento com o seu Criador, ou ter perdido esse contato precioso por causa daquilo que se tornou notório ou corriqueiro. Tem coisa na nossa vida que se torna corriqueira, se torna muito notório. Quando nós vamos para a casa do Senhor, a primeira coisa que nós devemos é falar assim: Senhor, nós vamos apresentar, o nosso pastor sempre fala isso, venha, saia de casa já apresentando o seu culto ao Senhor, apresentando aqui a sua adoração ao Senhor. É isso que agrada a Deus. É isso que Deus tem por prioridade na nossa vida. É agradar ao Senhor de todas as formas que Ele tem nos ensinado, né? E essas coisas não podem se tornar notório. E esse povo que se aproxima, o próprio Jesus disse isso quando o profeta Isaías falou lá
em Isaías. Ele diz lá no Mateus 15, verso 8 e 9, esse povo que se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, e o seu coração está longe de mim. Jesus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa vida. Nós temos que vir e chegar na casa de Deus e sermos aprovados por Ele. Não sermos aqui, fazemos determinadas atitudes que não agradam ao nosso Deus. Mudança de caráter. Já 2 minutos passados. Na mudança do nosso caráter. Caráter é um conjunto de qualidades, sendo elas boas ou más, né? Mas quando nós temos o caráter, ele não tem caráter nenhum, Deus transforma. Quando tem caráter, Deus acrescenta, né? Deus nos molda através da sua palavra, Deus nos guia através da sua palavra, Deus transforma o nosso relacionamento e traz um relacionamento genuíno. Efésios 4, 24, 29, vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pois por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos, que é bom para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Né? Jesus disse lá, a nossa palavra tem que ser uma palavra boa, uma palavra que agrada ao Senhor, aquilo que está cheio no nosso coração. Lá em Lucas 6, verso 45, se não me falha a memória, Jesus disse assim, o homem do seu bom tesouro do seu coração tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro do seu coração tira coisas más, porque a boca fala do que está cheio o teu coração. Isso é uma repreensão que Jesus deu nos dá para cada dia. Transformação no relacionamento com Deus. Jesus disse para Nicodemos que viver com Deus verdadeiramente é nascer de novo. Né? Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquela mulher samaritana, ela foi transformada quando ela encontrou com Jesus. Maria Madalena, ela foi transformada, arrependeu dos seus pecados quando encontrou com Jesus. Pedro foi transformado quando ele encontrou com Jesus verdadeiramente. O apóstolo Paulo foi transformado quando ele encontrou com Jesus e estava ali perseguindo, e ele passou a ser perseguido pela palavra de Deus, mas mesmo assim ele sendo perseguido, ele não voltou atrás, porque ele tinha um conhecimento verdadeiro com Deus. E você já teve um verdadeiro encontro completamente histórico? Você já teve esse encontro que mudou completamente os seus hábitos, seus pensamentos, suas atitudes, seu caráter? Nós já tivemos esse pensamento, né? E as prioridades, aqui fala das prioridades, né? Outro ponto a salientarmos são as nossas prioridades. Prioridades é aquilo que deve vir em primeiro lugar, que deverá ser executado antes de tudo. É a preferência de dar tempo, é a preferência dada ao tempo das realizações. Nós temos dado prioridade ao nosso Deus, nós temos dado prioridade às coisas de Deus, nós temos dado prioridade à nossa casa, à nossa família, aos nossos amigos, à nossa igreja, nós temos dado prioridade a isso. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade vem em primeira coisa, buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O apóstolo Paulo vai dizer ainda em Colossenses 3, 1 e 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra
de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Glória ao Senhor. E o terceiro e último ponto, a atitude. A atitude é a concretização de uma intenção ou um propósito. Atitude é a mudança, ou seja, é a disposição de tomar decisões corretas para fazer aquilo que de fato importa. Filipenses 4, 8, 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo, ou digno de louvor, pense nessas coisas, ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com todos vocês. Romanos 8, 18, porque para mim tenho que por certo, porque as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Glória ao nosso Deus. Por isso eu agradeço, e nós devemos estar sempre andando com Deus, conhecendo cada vez mais o nosso Deus, porque a Ele é dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Por isso eu digo, a Ele toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória.